Que é o descarregar nos investidores? Basicamente é vender dívida para investidores, né? Não tem investidores querendo comprar Twitter, não tem investidores querendo comprar Bitcoin, não tem investidores, não existe atualmente demanda compradora que faça o preço subir, tá? Então, como é que funciona a demanda compradora? E isso é uma questão de mercado. Lei, oferta e demanda. A lei da oferta e da demanda, tá? Então, a lei da oferta e da demanda é o seguinte: se no mundo existem pessoas que possuem Bitcoin a 17 mil dólares, né? E a maior parte das pessoas que compraram Bitcoin a 17 mil dólares decidem não vender mais seus Bitcoins, o preço vai ficar congelado em 17 mil. A primeira pessoa no mundo que for lá precisar pagar por um Bitcoin vai ter que desembolsar 17 mil dólares. Beleza? Só que o que acontece? À medida que vai passando o tempo e as pessoas vão precisando de dinheiro por conta de perda de emprego, de falta de liquidez nos mercados, o que inerentemente acontece? Aquele carinha que tinha comprado Bitcoin a 17 mil dólares e ficou desempregado porque ele trabalhava na Apple, ele vai e ele tem um Bitcoin inteiro, ele vai no mercado e vai dizer e anunciar, ó, pessoal, eu vou vender o meu Bitcoin por 16 mil dólares, tá? Então, para ele jogar primeiro a oferta dele de venda, porque ele está jogando a sua necessidade primeiro, fazendo com que, se tiver algum comprador, o preço realmente vai cair para 16 mil dólares, tá? O detalhe todo, então, é um ponto de equilíbrio entre oferta e demanda. Tá bem claro para mim que o Bitcoin ainda não tocou no seu fundo, não chegou num fundo verdadeiro ainda e definitivo, porque vai apertar a coisa a partir de 2023, quando esse apertamento quantitativo que se iniciou em março do ano passado começou a fazer mais efeito nas empresas agora no balancete delas em janeiro. Então, em janeiro vai vir um balanço bastante negativo, as empresas vão deixar de contratar, com as pessoas tendo menos dinheiro, elas vão usar bitcoins que antes elas não queriam usar como reserva para vender, e elas vão aceitar prejuízo cada vez mais. E dentro desse contexto começa-se aquele período de crash, né? Aquele período de queda mesmo, onde ninguém consegue mais tomar empréstimo para fazer uma compra de um imóvel futuro, né? Então, o mercado hipotecário lá nos Estados Unidos, que é o maior mercado dos Estados Unidos, é o que mais movimenta financeiramente dentro do território americano, e é um dos que mais mostra como está sendo a realidade econômica do país, é o que vem mais sofrendo aí nos últimos meses. Então, tudo isso está conectado de uma certa forma que vai impactar a continuação da baixa demanda compradora por esses ativos, né? E aí o Twitter pode agora ter um certo problema, e o Twitter mesmo pode ser uma das empresas americanas que participam aí das top 500 maiores empresas americanas, que pode sofrer bastante agora nas próximas semanas, principalmente no início deste ano. Lembrando que por conta da flexibilização da taxa de juros, lá depois da pandemia, nós tivemos uma emissão maior de dólares na economia geral, e basicamente nós temos então um efeito inflacionário que está tentando ser controlado agora este ano de 2022, e na minha opinião, que eu acredito que vai evoluir para 2023, mas que mesmo assim eu vou ficar de olho no price action do S&P 500, tá? Lembrando que as notícias, informações, governos mentem, mas o preço não mente, né? O preço é o refino da informação em relação à movimentação futura. E a CNN Brasil, inclusive, vem falando aí hoje de manhã não, há 3 dias atrás, né, que os bancos centrais começaram então o movimento de elevar juros na esteira do Fed, ou seja, acompanhando, né, outros bancos. Então os bancos centrais menores, eles acompanham o seu banco central papai, né, o seu banco central mestre, que é o Banco Central americano. E a gente vai ver então agora, provavelmente nas próximas lives, no próximo Café do Bitcão, eu quero trazer dados dos bancos suíços, né, que pedem empréstimos, bilhões e empréstimos para bancos maiores. E isso é um sinal indicativo de que, se toda semana, na quarta-feira, nos leilões dos bancos suíços, surgem vários bancos pedindo empréstimo, né, de dólares para sustentar as suas dívidas, e várias empresas fantasmas como o Twitter, né, que é uma empresa que não dá lucro, é uma empresa que tem só prejuízo, nós teremos aí basicamente uma puxada de tapete provável vindo por aí
na frente. Então, esses dados do Banco Suíço, que é o banco principal europeu que fornece liquidez em dólares para todo o continente europeu e continentes próximos, a gente pode ver, então, um indicativo de uma recessão futura acontecendo, né? Então, já fiz um vídeo sobre recessão, já falei sobre as estratégias, né? Um vídeo que tem aí mais de 350 mil visualizações, que eu lancei há 3, 4 semanas atrás. E basicamente é isso, tá, Fofoletes? Bom, senhores, então vamos falar agora um pouco sobre Price Action. Vamos evoluir então sobre a parte de Price Action, ação do preço do Bitcoin média da praia. Então vamos puxar o nosso querido gráfico, nossa média de 8 semanal. Enquanto o preço vem fazendo topos e fundos descendentes, nós estamos em tendência de baixa. Quando o canal ele sai de um canal estreito e fica um canal mais largo, isso significa um enfraquecimento da tendência de baixa. Só que assim como tudo que acontece na vida, o mercado ele pode simplesmente do nada acelerar ou desacelerar uma tendência, né? No caso hoje eu acredito que ele vai fazer um dia doji, um dia de indefinição para continuar caindo, tá? E aí ele está engatilhando provavelmente um período de queda mais forte na entrada de 2023. Muito, vamos dizer assim, deflagrada pela provável queda dos resultados dos balanços das empresas americanas. Então nós tivemos o seguinte, Fofoletes, o mercado ele anda em tendências, né? Então a gente vai pegar o mesmo canal que desenharam ali, vamos colocar ele nesse ponto aqui. Nós temos uma média de preço que foi e agiu como resistência, agiu como suporte e voltou a agir como resistência novamente a esses tempos, voltando a testar depois como suporte. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, dentro desse contexto, nós começamos a tendência de baixa um pouco mais enfraquecida, ela se acelerou. Então, quando é que ela acelerou? Ela acelerou quando começou o apertamento quantitativo provocado pelo Federal Reserve. Então, o mercado, ele começou, né, o maior mercado do mundo, que é o mercado do S&P 500, em relação à especulação, é um mercado que é comprado aí por brasileiros, por vários países, né? Vários países compram e detêm posse de ações de empresas americanas, que lá é onde acontece o capitalismo selvagem, a produtividade também maior é feita lá, né? Maior estoque de petróleo e assim por diante. Nós temos o seguinte, nós tivemos um início enfraquecido da tendência de baixa, mas a partir do ponto em que o Federal Reserve assumiu que, de fato, e fez o apertamento quantitativo, nós tivemos a primeira forte grande queda que durou de final de março até metade de junho, tá? De metade de junho nós tivemos um respiro, então julho e agosto nós tivemos um respiro de alta, por quê? Porque o balanço das empresas veio positivo naquele período, então nós tivemos uma calmaria no mercado. Com essa calmaria no mercado, nós tivemos então um movimento de otimismo no mercado, e isso enfraqueceu a tendência de baixa, só que para ele manter a tendência de alta, né, que ele rompeu esse topo anterior, ele tinha que ter se mantido e voltado a subir. Como ele não o fez, tivemos novamente uma nova temporada de forte baixa. Então nós tivemos uma baixa que foi enfraquecida por um período de respiro. Aí nós tivemos o Q2 aqui, tá, pessoal? Então nós tivemos o resultado das maiores empresas dos Estados Unidos, o Q2. O Q2 foi aqui. Nós tivemos o Q3, que também veio com movimentos mistos, tá? Os bancos vieram com um saldo bastante positivo lá nos Estados Unidos, com bastante lucro, porém, eles vieram, outras empresas, né? As empresas de produção, como Apple e Tesla e o cacete A4, vieram já com os balanços um pouco mais estrangulados, com um lucro bem menor em relação ao trimestre anterior. E aí nós trouxemos uma tendência de alta mais enfraquecida. Então, por exemplo, comparem esse canal de alta com esse canal de alta, né? Se a gente pegar agora e fazer um canalzinho aqui, ó, vamos fazer um canal aqui. Esse era um resultado muito positivo dos balanços das empresas na metade do ano, o que promoveu um movimento de alta bem alto, bem forte. Depois nós tivemos um canal um pouco mais largo, e recentemente nós perdemos esse canal, né? Nós perdemos o fundo anterior e ele quer agora iniciar o que, pessoal? Uma forte tendência de baixa novamente. Então,
Ele fez um movimento de alta um pouco mais enfraquecido do que esse daqui, porque os resultados foram mais fracos do que nesse Q2. Acontece, pessoal, que no Q4 agora que vai vir em janeiro, nós podemos ter a retomada dos preços das maiores empresas voltando para um nível mais de fortalecimento da tendência de baixa. Ora, quando o preço está na porção inferior da metade de um canal de baixa, isso significa que ele entra de novo em aceleração da tendência de baixa. Então percebam, aqui a gente teve um movimento de tendência forte de baixa, certo? De abril até julho, beleza? Ele foi enfraquecido e foi anulado temporariamente durante julho e agosto por conta do resultado do balanço das empresas, onde muitos receberam distribuição de dividendos e fizeram reinvestimentos. Agora, no presente momento que nós estamos vivendo, além de nós termos perdido a tendência de alta de curto prazo aqui, nós perdemos então uma região que se chama região de megafone, e o preço tende a voltar até essa região para o preço continuar caindo. E aí o que eu quero dizer com o preço voltar a cair? Quando ele perdeu essa região, ele perdeu esse megafone aqui, ó. Vou fazer um desenho, parece um megafone, certo? Ele perdeu essa região. O normal é ele voltar, né, fazer um pullback até metade desse megafone, geralmente é o que acontece. O preço volta aqui nessa região, ilude as pessoas achando que o mercado vai voltar a subir, e ele começa a entregar mais quedas até acelerar essa queda quando ele entra nessa porção inferior. Então percebam o que acontece com o preço quando ele perde a porção inferior. Ele perde a porção inferior, ele tem uma aceleração de baixa, assim como aconteceu nas outras vezes, né? E isso dura às vezes 1 mês, 2 meses, e a gente pode ter essa aceleração na entrada de janeiro agora, ou depois de março, né? À medida que as coisas vão acontecendo na economia. Mas absolutamente o que nós temos aqui, se a gente limpar o gráfico, nós temos então um pullback para o preço fazer uma aceleração de baixa e fazer o movimento do preço voltar a cair, pelo menos no mínimo até esse nível aqui, que é o primeiro suporte. Perdendo esse suporte, a gente vai evoluir para uma baixa mais forte. Se a gente perder essa barra de suporte aqui, ou seja, os 3.600 pontos, a gente vai evoluir para uma extensão de Fibonacci dessa onda de baixa, tá? E aí o alvo, esses seriam os alvos, então, entre 2.600 aqui, seria os alvos que a gente poderia buscar, né? Os 3.000 pontos, que foi deflagrado aí pelo Morgan Stanley, lá, né? o economista do Morgan Stanley, que esse é o alvo dele, né? Os 3.000 pontos. Na minha opinião, os pontos mais viáveis a acontecer é os que acontecem dentro dessa região. Se de fato a recessão continuar e o apertamento continuar e as coisas continuarem piorando, a gente pode realmente atingir esse nível aqui de 2.600 pontos a 2.300 pontos. No S&P 500, uma retração semelhante ao que aconteceu no Covidão, e aí a gente realmente poderia ver o Bitcoin bater talvez $5.000, $9.000, enfim. Não tem como saber onde é que vai exatamente o preço, porque o mercado de criptomoedas ele é um mercado menor, ele tende a parar e frear a sua queda antes do mercado tradicional. Então, se uma queda fosse até os 2.600, a gente chegaria a níveis de preços lá do Covidão, tá? Isso num caso de recessão, quebradeira, crash generalizado e desenfreado. Além disso, pessoal, então, Bitcoin, a moedinha da praia, tá? Bitcoin é a moedinha da praia. Então, vem fazendo topos e fundos descendentes. Teve, de novo, uma recusa do rompimento da média 8 semanal. Ele está claramente com características de continuação de baixa. Ele já evoluiu para o segundo canal de baixa e está testando o suporte desse segundo canal de baixa. Se a gente perder esse suposto rompimento, né? Se a gente perder essa região, a gente... ele já perdeu, na verdade. Perdão, eu falei errado. Ele já perdeu essa região, tá? Então, ele está tentando evoluir agora para o terceiro canal de baixa, tá, pessoal? Então, evoluindo para o terceiro canal de baixa, a região de suporte realmente é essa região pontilhada que vocês estão enxergando. É essa região que vocês estão enxergando aqui, a metade aqui, $12.800, né? Essa é a primeiro suporte. E depois o outro suporte mais apocalíptico, realmente seria essa porção aqui dos $9.000,
os dois alvos que a gente vem falando aí por vários meses, né? Então, esses dois alvos aqui, 9 mil dólares, 12 mil dólares, são regiões onde o preço pode realmente capitular, é onde realmente o mercado pode virar uma água de salsicha, ficar lateral por muito tempo, ficar por um ano dentro de uma lateralidade entre 9 e 12 mil, 9 e 20 mil dólares, fazer uma recuperação talvez até 25, talvez até 28 mil dólares, tudo pode acontecer no ano que vem. Só que o detalhe é o seguinte, é entender que a força da baixa ela está muito mais agressiva do que nos ciclos anteriores, tá, pessoal? Então a força da baixa está muito mais porradeira do que nos ciclos anteriores. E agora nós estamos testando então o suporte do canal secundário, do segundo canal, como resistência. Ele confirmou essa resistência e agora, se ele perder esse fundo anterior aqui, a gente vai buscar os 12 mil dólares. Acredito que nós podemos ter sim essa oportunidade de recomprar Bitcoin entre 12 a 9 mil dólares, sendo essa região provável uma região boa de capitulação. Se o S&P 500 bater e cair até os 2.600, não existe dúvidas que sim, ele poderia evoluir para um quarto canal de baixa, o que levaria praticamente o ano inteiro para fazer esse movimento, tá? Não acho que aconteceria numa velocidade tão rápida assim, mas sim existe essa possibilidade dele atingir aí o nível de 6 mil dólares, que foi o principal suporte lá de 2017. Então, em 2017, o principal suporte do Bitcoin, que foi rompido durante um mês em novembro, foi os 6 mil dólares. E o último, então, seria, de fato, os 4.300, 4.400 dólares, que seria um ponto onde, se o S&P 500 voltar à região do Covidão, a gente também poderia ver o mercado aceitando mais prejuízo, mais do que o esperado. Por isso que, no risco que nós estamos, eu prefiro estar off do mercado, de fora do mercado, porque eu não sei até o que ponto, até qual canal ele pode evoluir, tá? Quanto mais canais ele vai conquistando, mais pressão e demanda compradora vai entrar. Então aqui nós temos assim o seguinte, quanto mais aqui embaixo, mais compradores nós temos, tá? Então quanto mais aqui embaixo, mais compradores. Quanto mais aqui em cima, mais vendedores, tá? Então mais vendedores aqui. Então, se a gente tiver mais compradoras aqui embaixo, entendendo que nós vamos sofrer uma certa resistência nessa região, eu entendo que se eu pegar e puxar o gráfico para trás e olhar onde foi a zona mais negociada do Bitcoin, foi essa zona aqui. Então, dentro de um período de recessão, que é voltar tempos atrás, né? Ou aceitação de prejuízo por parte de vários investidores que compraram Bitcoin a 1.000 dólares e aceitam agora vender a 4 mil, a 5 mil, a 6 mil. Eu entendo que essa região é a região principal de volume de negociação, aonde nós vamos consolidar o fundo do Bitcoin, tá? Então, abaixo de 12 mil dólares, na minha opinião, os alvos aí são esses alvos aí, essa região que eu acho que vai consolidar o movimento lateral do Bitcoin, até porque eu acho que vai ser um ano doji, vai ser um ano em que nós vamos ter uma grande queda, mas nós vamos ter a forte recuperação e consolidação. Eu acho que 2023 vai ser esse o toque do Bitcoin, vai ser a cara do Bitcoin, vai ser uma grande barra doji, uma barra de recuperação, tá? Que como nós não tivemos ainda uma barra de reversão no fechamento anual aqui, então nós tivemos 3 anos de alta, né? 2019, 2020 e 2021. Agora estamos tendo o fechamento desta barra anual. Como é que passa geralmente uma barra de engolfo de baixa como essa daqui para o preço continuar subindo lá no futuro? Ele faz exatamente esse movimento aqui. Ele inicia a barra vermelha, ele perde os fundos anteriores, volta, chega num fundo, consolida e lateraliza e fecha o ano com uma lateralidade, né? Com uma barra lateral. Como se fosse semelhante a essa barra aqui, ó, tá? Que aconteceu em 2015. Então, se eu fosse chutar uma barra anual para o Bitcoin, eu chutaria uma barra semelhante a essa daqui, mas menor, tá? De um tamanho, diâmetro menor, não com comprimento tão longo, né? Mas com um tamanho menor, beleza? Por que que eu acredito nisso? Porque eu acredito que esse ano de 2023 vai ser o ano da barra de reversão do gráfico de 12 meses do Bitcoin. É o gráfico do fundo do Bitcoin, vai ser o ano que vem, tá? Com o enfraquecimento da tendência de baixa. Então eu acho que a baixa ela vai em um momento acelerar, depois ao longo do ano vai lateralizar e vai ficar, vamos dizer assim, numa água de salsicha.
Se eu fosse resumir 2023, eu acho que 2023 vai ser o ano da renda fixa para lucrar, né? Mas também vai ser o ano da água de salsicha e o ano do quê, pessoal? Do plantio. Então, o 2023 e 23 eu quero agora dividir uma coisa pessoal para vocês. 23 é o meu número da sorte, tá? Então, 23 é o meu número onde eu conheci minha esposa, é onde eu vou... cara, aconteceu várias coisas no dia 23, tá? Nascimento do Bart, do meu cachorro aqui, o Gestor. Cara, aconteceu várias coisas em dia... Tudo é dia 23. Então, eu tenho um feeling muito bom com o 23. Agora já vamos agora para o Mestres da Espiritualidade, né? Mestres da Sensação. Então o 2023 tende a ser o ano do plantio para os fudidos, os brasileiros fudidos fazerem muita grana em 2024, 2025 e 2026. Eu acho que nós vamos pegar, vai ser o ano que eu acho que o Fed vai conseguir reduzir a inflação, como já vem demonstrando que está conseguindo fazer, controlando a inflação, ao mesmo tempo que nós vamos passar por um mecanismo de aumento da taxa de juros, ou seja, vai ter 2 pontos de equilíbrio, né, fatores negativos e positivos acontecendo ao mesmo tempo em que a gente vai encontrar o fundo dos mercados e provavelmente as coisas tenderão a melhorar até o final do ano que vem, tá? Não acho que o ano vai começar legal, não acho que até metade do ano vai ficar tudo certo, mas eu acho que vai ser um ponto de transição, então vai ser uma barra de reversão majoritária de tendência, tá? Não sei se vai acontecer em março para abril, se junho para julho, se setembro para outubro, se dezembro para janeiro, não faço a mínima fucking idea. O que eu quero dizer é o seguinte, esse é o primeiro ano que engolfou baixa do Bitcoin e geralmente o comportamento natural é esse. Por último, para finalizar a nossa live satânica aqui, nós temos então uma continuação da tendência de baixa do Ether de la May, porque ele vem perdendo e fechando a barra anual, a barra anual do Ethereum, engolfando, não conseguindo engolfar, mas tomando mais de 60% aí da barra da retração de Fibonacci. Então a gente já pode antecipar o seguinte, fofoletes, provavelmente nós vamos abrir o ano em queda também com barra de reversão entre $700 e $900, será, na minha visão, uma boa região para comprar Ethereum e plantar Ethereum. Basicamente, o que eu vou fazer é, à medida que o Bitcoin cair agora e ele entrar abaixo de 12.800, se porventura acontecer, eu não tenho bola de cristal para afirmar que vai acontecer, mas se eu fosse chutar, eu acredito que o Ethereum vai voltar para baixo dos $900 e vai ficar ali nos 715, $900. E essa vai ser a região que eu majoritariamente vou comprar. Então, eu já reservei capital, que eu deixei de comprar e segui a sequência de compras semanais nos últimos, sei lá, 5 semanas. E eu vou já entrar pesado no momento que o Ethereum começar a chegar nesse nível, tá? Porque eu estrategicamente quero tentar comprar o máximo de Ethereum possível dentro desse range, dessa retração de Fibonacci, desse alvo aqui, ó, tá? Desse alvo aqui, porque eu acredito que se ele cair de fato para os $400, ele vai durar pouco tempo e eu acho que ele vai vir também uma barra de reversão até o final do ano. Acredito muito que 2023 vai ser o melhor ano de plantar para colher, principalmente Bitcoin e Ethereum de la May, tá? Acho que esses dois ativos vão ser os que mais vão se beneficiar nesse ciclo de baixa, tá?